Estamos iniciando oficialmente aqui mais um treinamento hoje sobre a Sicília, na Itália. Estamos aqui com o Edson, que já é conhecido nosso, já deu mais 2 treinamentos ali sobre Garda até as Dolomitas, ali, região do Vêneto e tudo mais, e também sobre a Puglia. E o Matteo da Vertours, que é o Managing Partner, que está aqui conosco. Ele acabou de trazer um update sobre a situação da Itália, que já abriu as fronteiras para os outros países da União Europeia e eles já podem viajar internamente, que é vamos dizer, um grande avanço do que eles estavam alguns meses atrás. E eu gostaria agora de agradecer mais uma vez aos dois por estarem aqui conosco e dando treinamento. Matteo, thank you again. And Edson, I think it's you now. Pode fazer a apresentação. Ótimo. Então, boa tarde. Para quem me conhece, eu sou o Edson. Eu trabalho para a Vertus. Deixa eu só ajeitar aqui, porque tem duas telas muito grandes. Está fugindo a apresentação. Desculpa os erros técnicos, mas sumiu a minha apresentação aqui. Você acabou de abrir ela, pô, da gente testar? Ela está aqui, está aqui. Só que eu não vejo não consigo ver mais a telecâmera. Ah, é lá em cima, mas você não compartilhou a tela ainda. Desculpa. Agora sim. Aí a câmera lá em cima à direita, Edson, você vai ter um pauzinho que você consegue clicar e ver a câmera, se você quiser. Ok. Não, agora tá certo. Desculpa o erro, é porque eu cliquei errado. Não. Então, pessoal, boa tarde da Itália, que já são 3h35. Eu sou o Edson Calisto, sou brasileiro e moro aqui na Itália há 16 anos e trabalho com Vertus, como o Fabiano falou antes, né? Acredito que algum de vocês já devem ter acompanhado os outros 2 treinamentos que eu fiz do Vêneto e da Puglia. Vou falar muito rápido de Vertus e depois eu passo na parte mais técnica, não, da apresentação e do que eu vou falar hoje, da região que eu vou apresentar. Vertus é uma empresa familiar. Antes quem falou é o Matteo, é um dos proprietários, juntamente com a mãe dele e o tio dele. É uma empresa que trabalha com receptivo desde 1949. O ano passado a gente fez 70 anos. Então a gente trabalha com receptivo em todo o território italiano há todos esses anos, tá? É uma empresa muito séria. A gente somos mais de 35 pessoas, mais ou menos, que trabalha dentro da empresa em departamentos diferentes, não? Porque a gente tem a parte de corporativo, a parte de agência de viagem aberta ao público e a parte de receptivo, que é essa que eu sou responsável pelos mercados estrangeiro e pelo produto. Eu queria lembrar para vocês que a gente trabalha em todo o território italiano. Então, a gente pode oferecer serviços, itinerários sob medida, em todo o território italiano, não só na região que eu vou apresentar hoje para vocês. Os nossos interesses, não, o foco da empresa, o que a gente trabalha hoje são programas que a gente organiza com enogastronomia, lua de mel, Ferrari Tour, por exemplo, teatros e eventos em cidades históricas. Esse é o nosso produto principal, tá? Em todo o território italiano. E hoje eu vou apresentar para vocês o sul da Itália, tá? A região da Sicília, que é uma região conhecida no Brasil, mas não muito conhecida. Assim, é uma ilha muito grande, na verdade, Sicília tem muita coisa para ver, mas eu fiz uma seleção, na verdade, para vocês, um roteiro super legal, ficou muito bom, no qual eu vou falar de pontos importantes onde o cliente pode visitar, dormir,
tá? As cidades principais e experiências legais, assim, que a gente pode oferecer nos arredores de cada cidade, tá? Onde a gente pode fazer o cliente dormir. Logicamente, vai faltar alguma cidade, porque a Sicília não é muito pequena, mas eu preferi fazer esse roteiro para ficar mais fácil e vocês vão conseguir ver muita coisa da Sicília e a parte mais importante, tá bom? Aqui vocês podem ver o mapinha da Sicília, que vocês veem onde a localização está no fundo, na ponta, na pontinha da, da bota, né? Eu fiz uma descrição bem legal do que é a Sicília, que está em português, que aí vocês podem, depois o Fabiano vai mandar a apresentação para vocês. Então, vocês podem ter a apresentação em português. Fiz o mapa do roteiro que eu vou falar para vocês. Então, a gente vai praticamente chegar em Palermo. Eu vou começar desde Palermo, passando por Agrigento, Ragusa, Siracusa, que são os lugares que a gente vai visitar, Catânia, Taormina, Milazzo e as Ilhas Eolie, que são umas ilhas maravilhosas que vale a pena conhecer, tá bom? Então, eu vou começar a partir de Palermo agora. E eu sugiro, se vocês têm dúvida e querem perguntar qualquer coisa, vocês, entanto, vão escrevendo e o Fabiano vai anotando. E aí, quando for no final da apresentação, eu posso esclarecer todas as dúvidas sobre a região e qualquer pergunta que vocês quiserem fazer sobre a reabertura agora da Itália, como que está funcionando, hotelaria, transporte, vocês podem fazer que eu vou estar à disposição, tá? Tanto eu vou fazendo a apresentação e no final eu vou ficar à disposição para responder todas as perguntas de vocês. Então, a gente chega em Palermo, vamos começar pela capital da Sicília, que é uma das cidades bem grande, super conhecida, que é Palermo, que abriga uma história, uma cultura, arquitetura muito, muito bonita. É a cidade maior da Sicília, é uma cidade muito, parece um pouco a nossa São Paulo. Logicamente não é grande como São Paulo, mas é mais ou menos como um pouco do caos do trânsito de São Paulo, tá? Então, a gente chega em Palermo. Eu sugiro, normalmente, quem chega em Palermo de voo, tem ótimas conexões de Roma. Inclusive, a Sicília é um ótimo combinado para fazer com Roma, tá? Quem vai em Roma e quiser fazer Sicília, é um ótimo combinado. Tem voos diários, mais de 3, 4 voos por dia, seja para Catânia, seja para Palermo. Então, é um combinado perfeito. E você chegando em Palermo, eu aconselho dormir no mínimo umas 3 noites, porque tem muita coisa para ver em Palermo. Não só a catedral, como vocês podem ver a foto da Catedral de Palermo, que é maravilhosa, com estilo barroco, o Teatro Máximo, que é um dos teatros mais famosos da Itália, a igreja lá Martorana, com estilo bizantino, que tem esses mosaicos bizantinos muito bonitos e vale a pena ser visitada. Esse aqui a gente está falando da parte histórica, tá? Então a gente pode organizar um city tour para visitar todos esses pontos turísticos e, logicamente, o mercado do Balaro. Eu sempre falo, por experiência própria, quando eu viajo, o primeiro lugar que eu procuro no destino que eu vou visitar é o mercado. Por que o mercado? Porque é lá onde você vai ver vai entender melhor a cultura do país, a cultura da região. Não só da parte da comida, mas o modo de viver deles e até a língua, que é uma coisa maravilhosa. E eu sugiro sempre fazer visita nesses mercados, tá? O mercado do Balaro é o mercado mais famoso de Palermo. Inclusive, a gente organiza, tem umas aulas culinárias em Palermo que a gente organiza com o pessoal que fazem com o chefe, lógico, que eles te levam até o mercado, faz a compra do pescado, do peixe, da verdura, e depois tem esses ateliê, né, cozinha ateliê, no centro de Palermo, que você faz a aula de culinária e depois almoça. Então, assim, é uma coisa super legal.
vale a pena realmente fazer. Nos arredores de Palermo, no caso, você chega o primeiro dia, dá uma descansada, faz o city tour para poder entender, né, um pouco o panorama da cidade e depois, um dia depois, você pode visitar, por exemplo, Monreale, que tem um duomo maravilhoso, fica muito próximo de Palermo, mais ou menos meia hora, tá? Ou então um dia inteiro que você pode visitar Marsala e Trapani. Entre Marsala e Trapani, como vocês podem ver, Marsala é uma cidade barroca, tem uma catedral maravilhosa, com uma vista linda da praça principal de Marsala. E Trapani é praia, então vocês podem ver, inclusive na imagem, tem praias maravilhosas. Entre Marsala e Trapani tem as salinas de Mosia, que vale a pena visitar, tá? É onde eles têm a produção de sal. A gente faz a visita guiada com guia em português, inclusive. E tem gente que, para poder ir mais, como se diz, ao extremo, pede até para dormir. E é possível dormir nas salinas. Tem um pequeno resort que você pode dormir, tem poucos apartamentos, precisa ser reservado um pouco com antecedência. Mas é uma experiência super legal, assim, vale a pena, porque você dorme tipo num deserto do sal, né? É uma experiência bem única. A gente pode proporcionar isso. Então você visita Marsala, Trapani, Monreale, o dia inteiro, faz um full day, volta para Palermo. Nesse caso, a Sicília ela é muito vendida como flying drive, tá? Tem muita gente que chega e quer dirigir. Por conta da liberdade. A gente fornece a locação do carro, ou então, se o cliente não quiser dirigir, a gente organiza um motorista que pode levar ele em todos esses lugares que eu falei para você, tá? Motorista com guia privativo em português, ou só o motorista e o guia nas cidades locais para fazer o city tour e a visita da cidade. Porque o motorista, eu acredito que quem me conhece já, na última vez, eu falei nas outras vezes que motorista na Itália é motorista, ele não é guia. Ele não pode guiar e não pode explicar monumentos, porque eles podem, né, ser multados. Vamos falar um pouco de acomodações em Palermo. Em Palermo tem tem muito tipo de hotelaria. Lógico que a gente fez uma seleção muito legal dos hotéis, porque tem uns hotéis que são, assim, eu não dou muita sugestão de ir neles. Então, precisa realmente ter uma pessoa que conheça o produto para reservar a hotelaria, tá? Vocês consultem sempre o Fabiano sobre a parte de hotelaria, porque a gente tem muito contrato com hotelaria que não é encontrado no Booking, no Expedia, no Hotel Beds. Então, vocês consultam sempre a gente. A gente tenta sempre oferecer hotelaria, hotéis boutique no centro da cidade, como vocês podem ver, eu coloquei essas 3 fotos para vocês. Essa maior é um hotel bem legal que fica no centro, com esse jardim interno super gostoso. Os quartos são estilo barroco, muito legal. Tem um outro, esse de cima, é super novo, foi aberto esse ano, é pequenininho, deve ter mais ou menos uns 25, 28 quartos. Então, a gente sempre sugere dormir nesse tipo de hotelaria. Se o cliente esses são hotéis 4 estrelas, tá? Se o cliente deseja dormir em uma hotelaria um pouco mais sofisticada, a gente pode indicar esse hotel aqui. É um hotel muito famoso, acredito que vocês já ouviram falar, se chama Village Air, que foi comprado, era um M Gallery, e foi comprado agora pela Rockefeller Hotels, que acredito que vocês já conhecem. Ele não está aberto ainda, então ele teria que ser aberto agora, mas por conta do Covid não vai ser aberto, então terminando ainda toda a parte de restauração, e em breve, eu acredito que em setembro ele já vai estar aberto. É um 5 estrelas, é uma vila muito bonita, não fica no centro, mas eu aconselho sempre dormir aqui, porque tem a piscina maravilhosa, com a vista para o mar.
um terraço muito bom, que o cliente, depois do dia inteiro de passeio em Palermo, ele pode dar uma relaxada. Vocês veem, inclusive, que tem ruínas gregas ainda originais na área da piscina. Então, é um hotel muito bom que vale a pena oferecer ao cliente. E a gente tem uma ótima relação com eles, a gente consegue upgrade, amenities para os clientes. Então, isso é uma coisa que realmente vale a pena. A gente vai sair agora de Palermo em direção a Agrigento, tá? Agrigento, eu vou já falar um pouquinho sobre Agrigento também. E a gente vai ser uma viagem de mais ou menos 2 horas e 30, são 127 quilômetros. Eu sugiro, quando se faz uma viagem assim para outro lugar que você tem que dirigir entre 2, 3 horas, sair sempre cedo, né? Que aí você consegue aproveitar super bem a viagem e consegue chegar antes do entardecer também no destino que você está viajando. Então, Agrigento, como vocês acredito que alguém já conheça, que é uma cidade montanhosa no sudoeste da Sicília, é muito conhecida pelas ruínas, que é uma da antiga cidade de Acragas, não? E é muito famosa pelos templos de gregos de Agrigento, que são super conservados. Inclusive, se vocês verem lá em cima, tem uma foto, sou eu. O ano passado eu tive em Agrigento, eu fui na Sicília e passei por Agrigento, fui visitar e realmente é impressionante, porque é super bem conservado. Esse é o templo principal e tem vários outros. Inclusive Dolce Gabbana, o ano passado, eles alugaram esse templo aqui e fizeram o desfile deles, da coleção verão. Foi uma coisa espetacular. Então, Agrigento, você usa como base, chega em Agrigento, visita os templos de Agrigento. A visita dura mais ou menos umas 2 horas e meia, tá? E depois, se quiser, você pode ir até a escala dei Turchi, a escala dos turcos, que é essa rocha branca que vocês podem ver em cima, a fotinha, que é tipo uma escada, no formato de escada, que desce até o mar. Então, você tem uma vista maravilhosa do mar. É uma praia, inclusive. Então, são dois passeios que precisa ser feito para quem dorme e pernoita em Agrigento. Eu sugiro, inclusive, o próximo slide vai ser isso. Eu sugiro dormir em Agrigento. Por quê? Porque em Agrigento tem um hotel que eu adoro muito. Eu dormi lá, inclusive. Eu fiquei, visitei. E se você realmente quer dar um toque especial na viagem do teu cliente, você faz isso. Você oferece esse hotel, que ele fica dentro do Parque Arqueológico dos Templos de Agrigento. É uma coisa maravilhosa. Tem essa piscina, vocês estão vendo a vista direto para o templo principal, não? Inclusive, os clientes que dormem nesse hotel, ele tem um acesso direto aos templos. Ou seja, de manhã, quando ele acorda, ou na hora que a gente marcar o city tour dele para visitar os templos, a guia vem pegar eles no hotel e eles nem pegam um carro, eles têm um acesso diretamente no Parque Arqueológico dos Templos. E é uma coisa magnífica, bem única. Então, assim, se vocês pensarem em mandar cliente para dormir em Agrigento, a gente pode reservar com certeza esse hotel, porque é uma experiência única, tá? Então, faz o pernoite em Agrigento e a gente vai sair em direção a Ragusa. Ragusa é uma cidade, fica na parte interna da Sicília, é muito linda e é estranha, porque essa cidade ela foi totalmente destruída por um terremoto em 1633, tá? Depois disso, eles construíram a cidade novamente, como vocês podem ver essa foto panorâmica, que é lindíssima, tem inclusive a cúpula da catedral, e é uma cidade com estilo barroco, dividida em 2 partes, tá? Tem a parte da Ragusa Nova e a Ragusa Ibla, que seria a parte mais velha, não? E vale a pena dormir em Ragusa, por quê? Porque você vai visitar essa cidadezinha estilo barroca, faz o city tour, visita as 2 partes, a parte alta, a parte baixa. Você pode fazer aula culinária também aqui.
Eu sempre aconselho, gente, vamos vender degustação de vinho, aulas culinárias, porque a gente tem em toda a Itália isso. Na Sicília, em particular, tem muita coisa legal. De Ragusa você pode visitar Modica, que é uma cidade bem linda, estilo barroco também próximo, é tudo próximo. Eu falo, tipo, em um dia que você ficar, um dia e meio em Ragusa, você dá para fazer tudo isso. Se não fizer a cooking class, não a aula culinária, você pode visitar o castelo de Dona Fugata, que fica próximo a mais ou menos uns 30 minutos. Faz o City Tour de Ragusa e visita Modica. Então, em um dia e meio, você dá para fazer essas visitas, tá? Que é bem vale a pena fazer essa etapa. A viagem eu sugiro dormir aqui também, porque alguém pode até perguntar, Edson, mas se eu não quiser dormir em Agrigento, eu posso ir direto para Ragusa? Eu falo, pode, só que é longe, assim, né? Se bem que no Brasil a gente está acostumado com distâncias, né? Aqui na Itália, quando a gente fala 3 horas, 4 horas de carro dirigindo, o pessoal diz, não, mas é muito. No Brasil a gente faz 8 horas, 10 horas, né? Eu mesmo, quando eu vou visitar minha família no Nordeste do Brasil, eu chego e depois eu tenho que pegar ônibus, são 8 horas. Então, assim, 5 horas para a gente no Brasil não é nada. Enfim, de Ragusa você pode visitar e fazer essas experiências, tá bom? Depois da dormida, não? Que o cliente dorme em Ragusa, inclusive, desculpa, essa é um hotel muito legal que a gente trabalha em Ragusa. Ele é um Relais Chateau, daquela rede de hotéis Relais Chateau. Tem um restaurante muito bom, um restaurante com uma estrela Michelin, e não é muito caro, tá? É um hotel, locanda, é uma pousada, como eles chamam, locanda aqui na Itália. É muito bom, tem todos esses, uma parte dos quartos foram construídas dentro dessas cavernas, então a gente consegue reservar também, se o cliente quer ter uma experiência legal, um desses quartos. Eles têm vários quartos, são mais ou menos 36, um diferente do outro. Então, quando for vender ela, precisa sempre dizer, eu queria aquele quarto que o Edson mostrou na apresentação, que é dentro de uma caverna. Então, a gente pode sugerir esse aqui. Se não conseguir esse, porque talvez pode estar ocupado, a gente consegue sugerir, de qualquer forma, outro hotel muito bom. Depois de Ragusa, a gente sai em direção da famosa Taormina. Eu vou chegar lá em Taormina e vou falar muito de Taormina, que eu adoro Taormina. Na estrada de Ragusa e Taormina, a gente passa por Noto e Siracusa. Siracusa é muito conhecida também. São mais ou menos 158 quilômetros, 160, 2 horas e 40, tá? Então, assim, são 2 horas e 40 e se você para, vai levar um pouquinho mais. Mas eu acredito que é muito legal fazer essa viagem, parar nessas duas cidades, porque Noto é bem linda, como vocês podem ver, a catedral de novo de estilo barroco, e Noto é famosa por um festival das flores. Tem essa foto em cima que vocês podem ver, que é a rua principal de Noto. Uma vez por ano, eles fazem essa festa das flores. Então, eles fazem um tapete muito grande que pega a rua inteira, como na Bélgica. Eu não sei se alguém conhece que tem na Bélgica, em Bruxelas, né? Que eles fazem a praça principal. Eu já vi, inclusive, esse tapete de flores. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que é uma rua. Então, Noto é uma cidade bem legal que fica próximo de Ragusa, na estrada para Siracusa e depois Taormina. Siracusa é uma cidade da costa iônica da Sicília, é conhecida também por um parque arqueológico. Eles têm umas ruínas também muito muito importante. É conhecido pelo artesanato feito de terracota, museu arqueológico, enfim, tem muitas atividades também que pode ser vista em Siracusa, de passagem, não? Para ir para Taormina. Depois de Siracusa, a gente chega em Taormina, na famosa Taormina, que é uma cidade realmente que eu acho que da Sicília, a cidade que eu mais fiquei impressionado
foi Taormina, porque sem falar na vista, que a cidade é em uma montanha, foi construída em cima de uma montanha. Então você imagina a vista que vocês têm do mar, não? Quase 360 graus. Essa foto dá uma ideia realmente do que vocês podem ver, vocês estando no centro de Taormina. No fundo, inclusive, vocês vê o Teatro Grego, não, de Taormina, que domina e tem uma vista do mar maravilhosa. Então, é uma cidade muito linda. Vale a pena dormir em Taormina. No mínimo, eu fiquei 5 noites em Taormina. E por mim, eu ficaria até um mês, porque é realmente muito linda. Mas, tipo, 4 noites seria legal. Porque de Taormina você consegue fazer muitos passeios super legais, que eu vou mostrar para vocês agora. De Taormina, logicamente, tem que fazer o City Tour de Taormina a pé, visita a parte alta e a parte baixa, sempre com guia em português. O Belvedere de Taormina, que é uma parte muito linda, que inclusive tem restaurante, bares, vocês podem jantar, tomar um aperitivo e tem essa vista maravilhosa. Inclusive, essas fotos que vocês estão vendo são minhas, fui eu que fiz ano passado, quando eu estive em Taormina. Se o cliente quiser ir até a praia, se dedicar um pouco à praia, fazer um dia de praia, eles podem descer. Você caminha praticamente no centro, você caminha até uma funicular, pega essa funicular, desce a parte baixa de Taormina e você vai encontrar essa parte onde tem a Ilha Bela. A Ilha Bela você sempre consegue visitar, porque vocês veem que tem essa linhazinha aqui de areia, você pode atravessar e fica aqui. E toda essa parte aqui, você pode tomar sol o dia inteiro. É cheio de restaurante, bares, o cliente pode almoçar, não é muito caro, a cor da água é maravilhosa. Precisa ter cuidado com o sol. Eu, por exemplo, eu fui em agosto e estava super quente. E do City Tour, como eu falei para vocês, o Belvedere, e tem o Castel Mola. Castel Mola é uma parte montanhosa de Taormina do outro lado, praticamente. Assim, não dá para ir a pé porque é longe. Ou então, o que é que eu sugiro? Ou pega um táxi, porque não é muito longe, mas não é muito perto. Ou então, do centro de Taormina, eles têm uns ônibus a cada meia hora, que vai até Castelmola e volta, ou um táxi. Um táxi custa mais ou menos 15 euros. Por que que vale a pena? Porque eles têm o Duomo de Castelmola, que é esse daqui. Essa foto eu fiz e ficou bem feita, assim como vocês estão vendo, inclusive o fundo, né? Porque eu fui em um café, tem um café super famoso nessa cidade, Castelmola, que tem 3 andares, é bem pequenininho, eles fazem degustação de limoncello, de uma cachaça grappa, uma típica deles, não? Com biscoito e o café, inclusive, você toma um cappuccino, e lá em cima eles têm essa varandinha que você tem uma vista espetacular, não só da cidade, mas do Duomo, porque você está bem próximo ao Duomo. E é uma cidadezinha bem legal, porque tem várias lojinhas, você pode visitar as lojinhas, é super, super gostosa. E aqui eu falei do que pode ser feito se você não quiser sair fora de Taormina, tá? Isso é o que está bem próximo dentro da cidade. Logicamente, a gente também organiza culinária, massa, pasta. Uma coisa legal, eu coloquei algumas fotos para vocês verem também que você indo na Sicília, o que você tem que fazer, não pode deixar de fazer. São as aulas culinárias, nunca deixar de comer o cannoli siciliani, que são maravilhosos, são esse doce feito de trigo frito com um creme dentro. É um creme feito ou de chocolate, ou eles fazem de frutas cítricas também, ou fazem de baunilha, é super gostoso. Então, não deixar de fazer essas duas, culinária e comer os cannoli, não? Aí vocês podem ver o teatro grego de Taormina, que é maravilhoso. É uma coisa muito linda, vale a pena visitar, fazer uma visita guiada. Inclusive, gente, né, o Andrea Bocelli, que eu acredito que vocês conheçam, o Andrea Bocelli ele faz
mais ou menos na Itália, ele faz uns 4 shows durante o ano, tá? Ele faz em Laiatico, que é na Toscana. Normalmente ele faz 2 datas em Laiatico. Uma data no Teatro Grego de Taormina, uma data em Marostica, aqui no Vêneto, e um show especial que se chama Andrea Bocelli Ice, aqui em Verona, na Arena de Verona. Então, é um teatro realmente que é usado, eles usam muito shows. Uma coisa pitoresca que eu coloquei para vocês para explicar, porque eu gosto muito, são essas cabeças. Eu acredito que vocês já ouviram falar. São lindíssimas. Você encontra, é uma marca muito forte na Sicília. Você encontra às vezes na Itália em vários lugares, mas são próprias sicilianas, nasceram na Sicília, então você encontra em todo lugar. Tem muitas lojinhas que vendem. Os preços variam de 60, 80 até 500 euros, depende do tamanho da cabeça. E se chama testa de moro. Eu vou contar para vocês a história por que se chama testa de moro. No passado, tem um bairro em Palermo que morava uma moça, né? Uma moça muito simples, morava nesse bairro de Palermo. Ela cuidava das flores, cuidava da casa, mas ela era muito bonita, essa moça, muito, muito bonita. E um dia ela estava passeando no centro de Palermo e encontrou um jovem, um rapaz que se apaixonou por ela, um rapaz do Oriente. Era um turista, ele estava só passeando em Palermo. E se apaixonou ele por ela e ela por ele, logicamente. Resultado, ele foi até a casa dela para pedir para namorar ela, os pais delas. Um detalhe importante, esse rapaz era moreno. Moro quer dizer moreno em português, tá? Moro é italiano. Só que depois que ele pediu ela em namoro, que era uma coisa muito séria, não é? Existe ainda essas tradições no sul da Itália, ele deixou ela e foi embora. Ele teve que voltar para o Oriente. Antes dele ir embora, ela entrou na casa dele à noite, matou ele, cortou a cabeça dele. É uma história bem macabra, mas é bem interessante. Cortou a cabeça dele e colocou no balcão, na varanda da casa dela, com flores na cabeça. Logicamente, ela abriu a cabeça para colocar as flores, inclusive o basílico, aquela plantinha famosa que a gente usa na Itália. E resultado, essa cabeça ficou como exposição, todos os vizinhos dela viam essa cabeça cheia de flores, porque depois as flores cresceram e tudo, e ninguém percebia muito que a cabeça era uma cabeça de um ser humano. Logicamente é uma lenda, mas é uma história super interessante. Eu queria realmente dividir isso com vocês, porque eu adoro essas cabeças. Inclusive, eu tenho aqui em casa 3 cabeças dessa daqui, porque eu realmente gosto. Quando eu fui o ano passado, depois eu fui para Roma, mas eu empacotei, fiz super bem um pacote e eles me mandaram essa cabeça. Vamos para frente, É, porque tem Edson, mais. Oi, só Fabiano. interromper, porque eu acho que teve algumas perguntas aqui, todas muito parecidas e Uhum, bem focados ali na região de Taormina, que eu acho que vale a pena a gente tá, interromper, desculpa. tá. É, com, primeiro, poderia fazer a base em Catânia, que seria mais econômico do que Taormina? Pode fazer. É porque eu deixei Catânia. Eu vou falar de Catânia também, mas no final, o que é que acontece? E tem muita coisa também para ver em Catânia. Tem muita gente que prefere ficar em Catânia e depois de lá vai em Taormina e volta. E faz, de qualquer forma, esses passeios que eu mostrei e vou também mostrar para vocês os outros que eu vou fazer. Pode fazer também, tá? É próprio por conta de uma questão do programa que eu fiz, do roteiro. Mas pode sim dormir em Catânia. Eu vou falar de Catânia no finalzinho, que aí vocês vão entender melhor por conta do roteiro. Mas pode sim, tá? Taormina é uma cidade muito turística, logicamente. Tem hotelaria muito boa, inclusive vão abrir o Four Seasons, tem o Belmond, que eu vou mostrar para vocês depois. Mas tem opções para vários gostos, assim, né?
não pensem que termina sendo muito, muito cara a hotelaria, porque a gente tem várias condições muito boas, de vilas, hotel boutique no centro, e vale a pena, assim. Mas quem não quiser ficar em Taormina, pode fazer também em Catânia, tá? Porque da Taormina fica depois de Catânia. Ok, e depois também fizeram as perguntas entre Siracusa, se vale a pena fazer só o bate-volta, igual você montou, se vale a pena dormir pelo menos uma noite. Siracusa, já que vocês já vai estar em Ragusa, aí você escolhe, ou dorme em Ragusa ou dorme em Siracusa, mas é mais ou menos porque fica muito próximo, tá? Eu coloquei como passagem porque fica Noto e Siracusa na estrada para ir para Catânia, Taormina, mas a sugestão seria, depois, saindo de Agrigento, você pode escolher dormir ou em Ragusa ou então em Siracusa, porque é estrada no final. Ok, vamos seguir então. Ótimo. Então, vou falar das excursões que a gente pode fazer fora de Taormina, que essas mesmas excursões aqui, para quem está em Catânia, pode fazer, tá? Porque Catânia e Taormina é próximo e ambas estão próprio nos pés do famoso vulcão Etna. Ou então, essa mesma coisa aqui que eu estou mostrando para vocês agora, que eu vou explicar, dá para fazer também saindo de Catânia, tá bom? Nesse caso aqui, a gente vai estar em Taormina, então a gente vai sair de Taormina, mas as mesmas a gente pode fazer saindo de Catânia. A caminhada no vulcão Etna. Eu sugiro, por exemplo, eu fiz, e é o que a gente vende mais, na verdade, eu fiz o pôr do sol no Etna. Eu saí mais ou menos umas 3 horas da tarde, 2h30, a guia me pegou no meu hotel com motorista privado, eu estava com um grupinho de clientes nossos, inclusive, 6 pessoas, e a gente saiu em direção ao vulcão Etna. Antes de chegar no vulcão, a gente parou numa vinícola e fez uma degustação de vinhos locais e de azeite de oliva. É, bem legal, assim, de coisas bem típicas. E depois a gente chegou a mais ou menos uns 3.100 metros de altura. Estacionou o carro, inclusive essa foto que vocês estão vendo é minha também, tá? Do pessoal caminhando até lá em cima. A gente estacionou a minivan e depois subiu até lá em cima. E vocês não têm ideia do quanto é lindo isso aqui. É uma coisa maravilhosa. Você caminha próprio nas crateras que não funcionam mais, são desativadas. Você caminha nessas pedras, não? Nas larvas preta, caminha em cima. É uma coisa maravilhosa. E a gente ficou lá até mais ou menos umas 6h30. A gente viu o pôr do sol. É aconselhável levar uma jaquetinha, um moletom, porque depois fica um pouco frio, tá? Por conta da altura, que a gente chega mais ou menos uns 3.400 metros de altura. Então, vale realmente a pena. Uma outra coisa legal também, se você está em Catânia ou Taormina também, você tem uma estação de trem próxima em Catânia, fica mais ou menos uns 30 minutos de Catânia, que você vai até lá e pega esse trenzinho que vocês estão vendo e faz, se chama o trem da degustação do vinho, porque ele sai dessa estação e faz várias cidadezinhas, vai parando, até chegar mais ou menos uns 2.800 metros. Depois tem um carro que pega o cliente e leva até mais ou menos 3.300 metros de altura e depois volta. Esse é bem legal também, porque vocês têm uma visão bem legal da Vale do Etna, da parte de baixo, tá? Tem a escala de Santa Maria Monte, em Caltagirone, que fica bem próximo também. Caltagirone é muito famosa, inclusive Caltagirone é famosa também pelas famosas cabeça testa de Moro, que eu falei para vocês antes. E por essa escada que vocês estão vendo, essa escada com essas flores, ela muda sempre. Sempre eles estão fazendo desenhos nessa escada. É super famosa. Você sobe até lá em cima tem a parte velha da cidade, com uma vista panorâmica maravilhosa. E a Praça Armerina, com seus mosaicos da época romana, que é praticamente uma vila que foi encontrada embaixo da terra, tá? Subterrânea. E fica muito próximo. E um dia você consegue, eu sugiro, um dia ser dedicado para fazer o Etna,
tá? O passeio do trem, quem quiser fazer o passeio de trem, ou então ir só no Etna. E um outro dia você pode fazer Caltagirone e Arberina, e você usa com os mosaicos. Dá para fazer todos os dois em um dia, seja de Catânia, seja de Taormina. Vou falar um pouco de hotelaria, como eu estava falando para vocês. Taormina tem muitos hotéis bons, sim. Como eu falei, o Four Seasons vai estar abrindo em breve, vão abrir o Four Seasons. Tem várias vilas, tem muitas vilas super legal, como essa daqui que vocês estão vendo, tem uma vista super legal, não é muito cara. Tem pequenos hotéis boutique no centro, super legal. Inclusive, eu fiquei em 2 hotéis. Fiquei num hotel bem famoso, vou mostrar para vocês depois a foto, e fiquei em uma outra, tipo uma pousada, um hotel boutique. Muito bom. Era pequenininho, mas é uma casa familiar. Tava o proprietário e a irmã dele que tomava conta de tudo. Quarto super bom, coisinha muito boa, simples, mas muito na boa, assim. Então tem para todos os gostos. Essa daqui é uma vila que a gente tem um ótimo acordo e contrato com eles. E esse é o hotel que eu falei para vocês. Logicamente, eu acredito que todo mundo sabe. É o Belmond Grand Hotel Timeu, que ele fica praticamente do lado do Teatro Grego. Eu sempre falo assim, não morrer sem ir até aqui, né? Economiza em algum lugar no shopping, mas faz pelo menos uma noite nesse hotel, porque ele é maravilhoso. Se vocês verem o terraço, essas fotos também são minhas, essas duas pequenininhas, a maior não. Eu estou sentado no fundo quando eu dormi lá, inclusive fiz aperitivo, jantei com o pessoal, tinha uns amigos meus lá, e é um hotel realmente muito bonito. Tem uma vista maravilhosa, é realmente muito, muito bonito. E ele tem determinados períodos, quando você faz. A gente tem um programa bem legal, que quando você faz reservas em 3 hotéis Belmond aqui na Itália, a gente consegue upgrade, não só consegue bons preços, mas consegue upgrade. Então, se por acaso o cliente teve na Toscana ou na Costeira Amalfitana e está indo para Sicília, se ele fizer um tour com Belmond, a gente consegue esse tipo de coisa, tá bom? E aqui a gente vai deixar Taormina e eu vou falar, logicamente, das ilhas Eolian, tá? De Taormina a gente vai sair em direção ao porto de Milazzo. De Milazzo é onde sai todos os ferries para ir para as ilhas Eólia, tá? São mais ou menos 132 quilômetros. Eu coloquei 3 horas e 50, porque essa é a viagem total, tá? Sai de Taormina, dirige até o Porto de Milazzo. De Porto de Milazzo, você pega um ferry e vai para Lipari, que Lipari é a ilha principal, e de lá você consegue fazer os passeios, pode fazer passeios de barco, vai até Panarea, Salina também é uma outra ilha que você pode dormir lá. Então, ou Lipari ou então Salina. E pode também, a gente organiza o passeio do famoso Stromboli, que é um vulcão muito famoso. É o segundo vulcão muito famoso da Sicília, que inclusive o ano passado teve erupção, né? E fizeram vários vídeos e tal, ficou super, super famoso. Aqui vocês veem o mapinha organizado melhor, e vocês podem ver Lipari e Salina, que são as ilhas principais, onde eles podem dormir em uma ou outra, eles podem ir com ferry e depois visitar. Essas ilhas são muito engraçadas. Por exemplo, seja Lipari que Salina, mesmo tendo, porque eles têm tráfego controlado, não tem muito carro, tá? A ilha parece ser muito grande, mas é muito pequena, que você pode fazer passeios a pé perfeitamente tranquilo, é muito segura, como eu falei, o tráfego é muito controlado, os carros a um determinado horário da noite, se eu não me engano, por volta das 8, já não pode mais circular, então você tem que circular em carrinhos pequenininhos que eles usam para circular na ilha. Então, assim, eles fazem muito controle. É mais ou menos como Fernando de Noronha, nossa, não? Que não tem ônibus, tem só o buggy, ou então a pé. Então, é mais ou menos assim. Mas é uma ilha muito legal que dá para você fazer um passeio a pé tranquilamente. E é muito segura, um fator muito importante. Aqui vocês têm a vista maravilhosa de uma das ilhas e você vê Stromboli no fundo, né? O vulcão.
que é uma vista muito bonita e vale a pena visitar. Aqui eu mostrei, coloquei um hotel legal, é uma vila, na verdade, essa. Uma vila, um hotel boutique, uma vila. É muito legal, tem uma vista muito boa, eles têm ótimos preços, vocês estão vendo, o quarto é super gostoso. Seja Lipari, seja Salina, a gente tem mais ou menos umas 3, 4 opções de hotelaria um pouco parecida com esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Uma vista muito gostosa, a piscina boa, o quarto gostoso, mas assim, não pode esperar, é uma ilha como várias outras ilhas da Sicília, não? E da Itália, então estruturas como Four Seasons, essas grandes estruturas não existe. Tem esses hotéis e vilas pequenininhas. Mas aí sobre hospedagem vocês podem pedir o Fabiano e deixe com a gente que a gente faz tudo e consegue encontrar ótimas acomodações. Depois de ficar esses dias em Lipari, pode fazer passeio de barco, pode curtir a ilha, pega o ferry de volta, tá? E aí a gente volta para Milazzo. Milazzo pega o carro ou o transfer e vai em direção a Catânia. Por que eu coloquei Catânia? Porque Catânia, no final, porque a Catânia tem um aeroporto, então daqui o cliente pode ir embora, né? Desde Catânia. E ele pode ou chegar em Catânia e fazer esse mesmo percurso e sair para o Palermo, voltar para casa desde Palermo, então seguir a viagem, ou então fazer vice-versa. Por isso que eu coloquei Catânia por último. Mas, repito, na estrada que a gente fez depois de Agrigento, de Ragusa, desculpa, a Taormina, quem quiser pode parar em Catânia e usa como base, e de Catânia faz todos os passeios. Porque Catânia é super interessante, tem um teatro Máximo Bellini, que é muito bonito, vale a pena visitar. Tem o Mercado do Peixe como Palermo, que durante o dia ele é mercado e durante a noite é transformado em restaurantes, barzinhos, então você pode jantar, tomar um aperitivo nos barzinhos da praça principal. Tem a Praça do Duomo de Catânia, que é muito bonita, vale a pena fazer um dia inteiro de city tour em Catânia. Tem a parte Catânia subterrânea, como vocês podem ver, tem ainda ruínas, não? Ruínas de templos romanos na parte baixa de Catânia. E depois daqui de Catânia, a gente pode fazer aqueles passeios que eu falei para vocês no início, para o Etna, tá? Do trenzinho, ou então o normal, com o guia privado e a minivan. Pode fazer Taormina, por exemplo, e voltar no mesmo dia, quem não quiser dormir em Taormina, e fazer Caltagirone, Piazza Armerina, aqueles mesmo que eu mostrei para vocês no início, indo para quem está em Taormina, desculpa. Eu coloquei esse hotel aqui para vocês porque em Catânia também eles têm vários hotéis pequenininhos, boutique, bed and breakfast, não tem hotelarias muito grandes famosas. Tem o Mercure de Racor, mas não tem muitos hotéis grandes 5 estrelas famosos. Eu coloquei esse daqui porque eu gosto muito desse, se chama Monaci delle Terre Nere. É um Relais Chateau também, mas ele tem bons preços. Eu coloquei aqui porque ele é bem central, ele fica mais ou menos uns 25 minutos de Catânia, fica na parte interna. E como vocês podem ver, essa vista aérea é tipo um agriturismo, não? Uma fazendinha. Eles têm produção de vinho próprio, tá? Então a gente pode organizar degustação de vinho dentro desse hotel, desse Relais. Tem a piscina que é muito legal, então sempre ali você faz os passeios, depois volta para cá e dá uma relaxada na piscina, descansa. É muito bonito. É um hotel, é um Relais muito bonito. Eu não dormi, mas eu conheci. Inclusive eu conheço o proprietário próprio, é um senhor super gente boa, ele era produtor de vinho, essa era a casa dele, na verdade, da família dele, e ele transformou nessa vila, não, Relais Chateau,
e vende super bem, ele acolhe, faz a parte de assistência dos clientes, degustação, inclusive, cooking class podem fazer para crianças e adultos. Então, assim, eu escolhi esse hotel por conta da posição, que ele não está dentro da cidade, e para quem quer ficar na tranquilidade, tá? E viver um pouco a parte interna da Sicília, como eu mostrei para vocês no início, é, aquele de Ragusa, que fica no centro, tá? E você pode aproveitar bem o centro. Esse aqui ele fica fora, mas aí tem a tranquilidade, né? Que podem descansar, fazer uma degustação de vinho sem ter que dirigir. Então pode beber à vontade. E aí, depois daqui, visitando Catânia, o cliente pode pegar o voo de Catânia e vai para Roma. Eles têm ótimas conexões de Roma até Catânia, são mais ou menos 1h10, como para Palermo, mais ou menos a mesma coisa, então tem ótimas conexões. Então ele chega por Catânia ou por Palermo e dá para fazer esse itinerário muito, muito tranquilo. E parar onde eu falei para vocês, onde eles podem parar. Eu coloquei dormir em Ragusa, como eu falei, mas pode dormir em Siracusa, sem nenhum problema, porque é estrada. A mesma coisa aqui. Quem não quiser dormir em Taormina, pode ficar em Catânia, sem problema nenhum. A gente consegue hotel no centro de Catânia também, se não quiser ficar fora de Catânia. E de lá eles podem fazer os mesmos passeios que a gente fez no Etna e naquelas cidades vizinhas fora de Taormina, tá? Eu queria lembrar para vocês também que, como eu falei no início, a gente trabalha em todo o território italiano, então a gente faz tudo sob medida, constrói realmente tudo sob medida, guias em português, privativo, são guias realmente brasileiros, como eu, que vivo aqui na Itália há muito tempo, então são guias formados em história, arte, design, a gente inclusive tem guias dedicados só para o Vaticano, são guias que podem guiar só dentro do Vaticano, organizamos a missa com o Papa, tá? Organizamos assistência no aeroporto ou estação de trem, fornecemos bilheteria de trem também, hotéis e vilas, como vocês viram, concierge, serviço de concierge, a gente, se tem cliente de vocês, a gente tem muito isso, o Fabiano sabe que ele tem vários clientes que pede para reservar restaurantes Michelin ou não Michelin, estrelado Michelin, e a gente reserva todos os restaurantes, dá sugestões de restaurante, transfer em toda a Itália, como vocês podem ver na foto abaixo, a gente usa só esse tipo de carro, tá? O Viano da Mercedes e a classe S da Mercedes também, para 2 pessoas. E o Viano a gente usa no máximo 4 por conta da bagagem. Em Veneza a gente usa o táxi de água, o water taxi que vocês estão vendo, mas em toda a Itália a gente garante e usa só esse tipo de carro. Tá? Se alguém disser, mas eu queria um Corsa ou alguma outra marca, é mais barato? Não vai diminuir o preço. A gente prefere trabalhar com esse tipo de carro por questão de segurança e qualidade. Tá? Se tem algum cliente que quer uma Lamborghini, uma Maserati ou uma Ferrari, a gente também consegue, em várias regiões da Itália, a gente consegue não só o transfer, mas consegue alugar inclusive. Tá bom? E esse é o final da apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação da Cecília. Como eu falei, eu vou voltar um pouquinho mais à apresentação. Como eu falei para vocês, a Cecília é grande também, ela não é muito pequena. Eu coloquei os pontos principais que eu acho que de muito interesse para vocês, que quem vem para Sicília não pode deixar de. Tá, mas a Sicília tem várias outras, tem a Cefalu, por exemplo, que pode ser visitada, a outra parte da costa, não, como vocês podem ver no mapa, Messina é já a fronteira com a Calábria, não? Quem quer depois seguir para a Calábria pode visitar Messina, mas como vocês viram, é um programa muito interessante, desde Palermo com Agrigento, Ragusa, Siracusa, Catania, Taormina, ficou um programinho bem interessante, mas pode ser modificado conforme a exigência do cliente, tá? Tudo depende de vocês. Edson, Oi. obrigado aí. Eu estou entrando aqui agora, que tiveram várias e várias perguntas, tá?
Como sempre. A primeira coisa, se é viável, que agora pegando o gancho já de Messina fazer a travessia de carro é hiper viável, né? Sim, Muitos sim, sim, passageiros fazem isso sim, e não tem o sim, 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 menor. sim. Vários fazem isso e depois fazem Calábria e depois de Calábria pegam um voo de Lamezia Terme e vai ou para Roma ou para o próximo destino. Mas pode sim. Se você descer até Milazzo, porque tem muita gente, o que é que acontece? Esse itinerário aqui que eu fiz, se a gente fizer os cálculos, dá mais ou menos uns 12, 14 noites, tá? Mas tem muita gente que não vai até as ilhas, querem fazer só a parte, por exemplo, Taormina e Catânia. Ou então, tem gente que faz Palermo e Agrigento. Como vocês podem ver, é a estrada que precisa ser feita. Tem gente que vai de Catânia até Palermo de voo também, para poder conhecer as duas cidades maiores. Tudo depende mais ou menos do que o cliente quer fazer, tá? Mas eu aconselho sempre quem tem muito dias e quem quer conhecer só a Sicília, esse é um itinerário muito bom. Ou então pode chegar em Catânia, fazer Taormina e as ilhas, logicamente faz o Etna, porque está muito próximo, e vai até Siracusa, por exemplo. Ou então se faz Palermo e não faz as ilhas, mas faz até Agrigento, vai até Agrigento e Ragusa, ou até Catânia também, e depois de Catânia vai embora. Mas eu acho que esse programa aqui seria o ideal. Assim. Ok, então vamos lá. O Mário tem uma dúvida que eu acho que é bem pertinente, sobre as ilhas, né? Como Uhum. chegar em Panareia a partir de Roma ou Taormina? Ele quer justo chegar na ilha mais longe, mais ao norte, eu acho, ali de A ferry. partir de onde, desculpa? Ou de Taormina ou de Roma. De Roma tem um Não, ferry que você tem que descer até Nápoles, salvo engano, existe um ferry que vai. sim, sim. O E ideal, o ideal seria o mais próximo, na verdade. Se você está em Taormina, é como eu expliquei, você tem que descer até o porto de Milazzo, tá? Porque o porto de Milazzo é o porto central onde sai todos os ferries para ir para Lipari. Ele vai ter que ir de qualquer forma Lipari ou Salina. E de lá ele faz Panaré. tem que fazer a conexão em Lipari, né? Isso também é Sim, importante. Vai ter Lipari ou que. Salina. Sim, sim, é. sim, sim. Ah, quantas noites você recomenda em Lipari Salina? E se tiver que escolher apenas uma, ficaria em Lipari ou em Salina? Deixa eu botar o mapinha aqui. Tá vendo? Você vê Lipari está em frente a Panarea e Salina. Agora, eu sugiro Lipari, porque eu já estive, inclusive. Lipari é muito legal. Tem mais vida do que Salina. Salina não foi ainda muito desenvolvida. E de Lipari você está em frente, ambas estão muito próximo a Panarea. Mas Lipari, como até hotelaria, Lipari oferece mais. Salina, eles têm uma vila, um hotel boutique muito bom, que inclusive tem um restaurante Michelin, uma estrela Michelin, mas não é muito grande, é pequenininho, então corre o risco de não encontrar muita disponibilidade em hotelaria boa, assim. Então vai ter que ir em um hotel bem simples. Então eu sugiro dormir em Lipari e depois visita Salina, porque dá para visitar, é tudo pertinho. Tá. Aí tem uma outra pergunta, ainda para chegar em Stromboli, se você teria que passar por Lipari e Salina. Você tem que passar por Lipari ou Salina e por Panaréia, porque não Sim, tem ferry direto. Você tem que fazer as conexões, Marcelo, sim, sim. nessas duas formas aí, tá? Então, não, infelizmente, Nesse não. caso, se você quiser fazer tipo com os ferries locais, tá? Se é alguém que não quer esperar, a gente organiza um barco privativo para que pode fazer, que é uma das coisas que a gente faz muito, é próprio full day das ilhas, em Salina, Panaré e de Stromboli, em Ok. barco privativo. É, hoje eu estou com dois monitores, tá mais fácil. Agora eu consigo ir olhando aqui. Perguntaram se nós vamos mandar sim a apresentação, gente. Então a gente vai encaminhar isso ao final, como sempre fazemos. Teve uma aqui bem interessante, nem ir direto a Panaréia. Panaréia sempre tem essa conexão. Sobre casamento, se existe a possibilidade de fazer casamento nessa região
E se Sim. sugere alguma cidade ao qual seria mais fácil? Eu acho que depende muito do que o passageiro quer no casamento, né, porque Então, né, casamento a gente organiza não só aqui na Sicília, vou aproveitar e vender, como se diz, vender o peixe, né? A gente organiza em toda a Itália, mas aqui o mais procurado, logicamente, é Taormina, casamento, por conta da vista. Palermo também existe, mas tem depende muito do gosto do, do cliente. O brasileiro, por exemplo, ele escolhe muito Taormina. Já a gente tem alguns outros clientes, inglês, por exemplo, ou americanos, eles às vezes pegam uma dessas vilas que eu mostrei para vocês, essa última, Conte delle Terranera, e aluga e faz o casamento em uma dessas vilas, porque está próximo a Taormina, próximo ao Etna, em uma região muito central, então consegue depois fazer passeios, né, com os convidados. Mas o mais procurado, logicamente, é Taormina. tá, aí perguntaram, voltando para as ilhas, que eu acho que se existe algum tour que dá para fazer, visitar uma ou mais ilhas durante um dia, saindo da costa, e quantas noites você aconselha ficar nas ilhas? Talvez em Lipari, vamos dizer assim, quantas noites em Lipari? Em Lipari, normalmente, eu sugiro fazer no mínimo 2, mas 3 noites seria legal. E existe algum tour regular que faz isso? Por exemplo, saindo Tem, de tem, tem, sim. De Lipari tem excursões regulares de barco que fazem Salinas, Panaré, Stromboli. A gente organiza esses tours regulares também. Tá. E outra coisa, a gente já falou aqui, existem aqueles barcos da Moorings que a gente, que você freta o barco por uma semana e faz o passeio pelas ilhas todas. Então você fica, Exatamente. que são também passeios bem bonitos. Eu falei da Moorings, mas existem vários outros, enfim, né? Deixa eu puxar aqui. Vindo da Calábria com carro alugado, alguma dificuldade de travessia no Estreito de Messina? Não, não, na verdade, é, como eu falei hoje de manhã, eu estava falando com alguém, com um cliente, as estradas do sul não são muito como as estradas nossas, mais do norte, tá? Então, assim, às vezes demora um pouquinho mais o percurso, mas por conta disso que não são autoestradas muito longas, são com curvas, etc. Mas não tem problema, pode ir tranquilamente. Várias pessoas fazem isso. Ok. Até É, porque quando normalmente a gente tem cliente que faz isso, a gente dá mapinha, dá muita coisa, dá muito material informativo. Então, logicamente, um cliente que faz flying drive tem que ler muito o itinerário que a gente faz, tem que ler muito todas as paradas, etc., os ferry, mas a gente normalmente dá todas as informações. Tá. E agora eu tive duas perguntas que eu acho que eu vou juntar já então. Uma pessoa falou para ir no inverno, se daria, e aí perguntaram se existe alguma temporada de chuvas nesse período de verão ali, que a gente vai falar de maio a outubro, alta é final de junho, julho, agosto, né? Se alta Setembro. normalmente junho, julho e agosto, e a primeira semana de setembro é muito quente. Então, assim, a probabilidade de chuva é quase zero. Assim, eu não digo zero porque sabe como é que o tempo muda muito, mas é quase zero. A Sicília até novembro você pode visitar, porque tem temperaturas muito boas. Então você pode visitar. Ok, então vamos dizer de abril a novembro daria para visitar. Dá para visitar tranquilamente. Tá. E aí fizeram outra pergunta que eu também vou juntar. Para subir no Etna, quanto tempo, quantos metros, se é acessível e se existe algum lugar que você não indica para quem tem problema de acessibilidade? Então, quem tem problema de acessibilidade tem a parte principal, porque a gente faz uma parte de carro e depois tem que fazer a pé. Tá? Essa parte a pé, para chegar a mais ou menos 3.400 metros, logicamente, quem tem problema não pode fazer. E tem uma parte do vulcão, do Etna, que não é visitável, porque é exatamente a parte onde tem erupção. Tá? Então, é uma área protegida, que ela é fechada. Normalmente a gente chega a mais ou menos 2.400, 2.800 e depois de carro chega até ali e tem essa base que é um restaurante onde tem estacionamento e tudo. E dali quem não
consegue caminhar, pode ficar. De qualquer forma, você já está lá em cima e consegue ver algumas crateras que são desativadas. E quem quer caminhar mais, depois a gente faz mais ou menos 1h30 a ida, 1h30 o retorno, tá? De fazer próprio uma caminhada mais no top e chegar a 3.300 metros. Ok. Eu estou vendo aqui algumas perguntas chegando, então eu estou indo agora meio que por ordem, tá? E chegando no Etna, dá para você chegar de carro nesse local e depois subir a pé por conta, para quem está num fly and drive? Exatamente, desse, como eu falei, Tá. existe essa base que é onde você Mas não é chega. só com os tours, é isso que ele quis Não, não, dizer. você Tá, pode chegar de carro até lá. É aberto de carro para chegar até lá, sim. tá. Aí, quando acontece o Festival das Flores em Noto, você sabe a data? Mais Outubro. outubro? Ok. E quantas noites em Catânia você sugeriria? Catânia é como eu falei antes de Taormina. Catânia você pode fazer umas 2 noites, que aí você conhece Catânia um dia e o outro dia você pode fazer o Etna e pode fazer Piazza Armerina e Caltagirone. 2 noites está bem. Ok. Ou a pessoa pode ficar também em Taormina e Siracusa e passar por Catânia e passar pelo Etna, que também dá Exato, é para por isso fazer, que né? eu normalmente eu deixo o Catânia no final, Fabiano, para quem depois já está indo embora. E por isso que eu peço sempre para ir até Taormina. E a coisa de Taormina é porque todo mundo tem na cabeça que Taormina é muito cara. É lógico que Taormina tem hotelaria que é cara, tem restaurantes que são muito caros. Então, assim, depende muito da gente quando tá. Quando eu vou assim, até como turista, eu fui como operador para ver produto, etc. Mas eu procuro muito, né? Eu fuço muito e vejo os lugares. Mas realmente vale a pena dormir em Taormina, porque é uma coisa espetacular, é maravilhosa e tem várias atividades para fazer. Não tudo isso que eu mostrei para vocês, vocês podem também de qualquer forma ficar até ter tempo livre e até a praia. A praia é maravilhosa. Ok. E aí fizeram uma pergunta falando de praia, de uma Uhum. cidadezinha que eu vou ser sincero, eu não conheço. Gela ou Gela, não sei como é que se fala. Se vale a Sim, pena visitar ela quando se está perto de Ragusa, Siracusa, ou se vamos sim, dizer, sim, seria sim, um sim, pouco sim, mais lógico, dispensado? é uma praia muito linda para quem quiser fazer praia, como eu falei, pode fazer em Taormina, quem tiver em Palermo, eu quero mostrar aqui. Trapani, vocês estão vendo a foto de Trapani? Trapani é linda, pode fazer praia em Trapani, tá? E Gela também, pode ser feito, que é próximo a Siracusa. Ok. Uma pergunta aqui, se existe alguma cidade bem pequenininha, eh, e bem tipicazinha ali de Sicília, ou ali no sul da Sicília, que você recomenda, que seja aquelas cidades que não são tão turísticas, mas que são gostosinhas de passar. Tem várias, na verdade, assim, na estrada, na estrada de Palermo, você encontra cidadezinha em todo canto, né? Na Sicília tem as cidadezinha famosa e tem as cidadezinha bem pequenininha, como Licata, a própria Caltanissetta. No decorrer da estrada, qualquer cidadezinha que você vê, você pode parar e visitar tranquilamente, porque todas elas são muito, muito típicas. A própria deixa eu mostrar para vocês, próprio Caltagirone e Piazza Armerina são pequenininhas, elas não são muito grandes. E a própria Noto é pequena, então são cidades que se conhece de nome, mas não é muito cheia de turista, porque logicamente os turistas eles vão procurar as cidades maiores, né? Então, essa Caltagirone, como eu falei, é uma graça. E a Praça Arberina é muito bonita também. Tem a parte romana, mas tem a parte do centro histórico, que são pequenininha. Então, todas essas você encontra entre uma cidade principal e a outra maior. Tipo, o próprio trajeto de Agrigento até Taormina, você encontra todas essas que eu falei, mas tem várias outras pequenininhas que pode se visitar Tá. também. Então, ó, vamos lá. Perguntaram aqui, a balsa no estreito de Messina para atravessar de carro, sim, é super comum fazer essa travessia, tá, Sim. Daniela? A gente, e não tem dificuldade alguma, é bem Inclusive sossegado. os bilhetes, você pode falar, os bilhetes a gente pode fornecer, quando o cliente chega lá já está com o bilhete, eu mando para você o PDF, não, do bilhete, Já vai então sobre pronto, isso exato. não tem problema nenhum.
E aí perguntaram aqui se há dificuldades com grupos grandes na Sicília. Grupos grandes, vamos Então, dizer, acima de 40, acredito, né? não, inclusive a gente trabalha com, eu falei para vocês muito da parte sobre medida, individuais, assim, a gente trabalha muito bem com individuais, mas a gente tem um departamento de grupos que eu também sigo e a gente já teve vários grupos de brasileiro, de 60 pessoas, para vocês terem ideia, 60, 65 a gente já teve na Sicília. Logicamente, eu tenho que usar hotelaria adequada para esse tipo de cliente, porque eu vou ter que usar, às vezes, 2 ônibus, então o ônibus tem que estacionar. Eu tive um grupo, inclusive, brasileiro, o último grupo nosso, que ele dormiu em Taormina, eles dormiram no Una Hotel Capo de Taormina, que é um hotel bem legal, 4 estrelas, não fica no centro, infelizmente, porque no centro só tem hotéis grandes, o Belmond e o que vai ser o Four Seasons, mas não chega ônibus, porque eles estão próprios no centro. Então, assim, em base ao número de passageiro, eu tenho que usar determinados hotéis, tá? Mas pode ser feito sim, a gente já tem costume de fazer, consigo gestir tranquilamente, tem guias nossos brasileiros que vivem em Taormina, em Catânia, que faz tudo, tudo, tudo para a gente. Perfeito. Aí, de novo, perguntaram quantas noites em Taormina. É difícil falar, como a gente já colocou aqui, né? Você colocou. Sim. Pode ser 3, pode ser 4, depende do interesse de cada um, e depende se ele vai usar como peão Taormina ou não, se ele vai dormir em Taormina, em Catânia, em outros lugares. Exatamente. Eu só para falar para vocês, teve uns clientes nossos que eles tinham reservado, se eu não me engano, 2 noites em Taormina e depois eles mudaram, pediram mais 2 ou foi 3 noites em Taormina. A gente teve que mudar a reserva deles porque eles gostaram. Depois que chegaram lá, ficaram apaixonados pela cidade e pediram para mudar. Nós normalmente colocamos pernoites em Taormina e Saracusa por questão de ser, vamos dizer, as mais distantes e passa Sim, por Catânia. E aí, caso a sim. pessoa queira realmente Catânia, aí vai para Siracusa como um day trip Sim, para fazer, sim. mas dificilmente a gente coloca nas 3 cidades. Eu acho que não tem Não, nas necessidade. três não tem necessidade. E Pode fazer como eu. operacionalmente é chato, né? Você ficar mudando de mala, de Não, hotel. não. Como eu falei, eu fiz essas tapas, Palermo, Ragusa e Agrigento, mas Agrigento eu falei por uma questão de fazer uma coisa bem exclusiva, né? Como vocês viram, o hotel. Mas quem dirige disse: ah, não, não tem problema, eu posso dirigir até 10 horas, pode fazer um Palermo até a Ragusa ou Siracusa, por exemplo. E aí depois o outro dia prossegue. Mas pode sim, tudo depende do quem vai dirigir, de quanto tempo não consegue ficar dirigindo, né? Mas assim, eu particularmente, eu gosto muito de Ragusa, tá? Porque é muito bonita, tem esse, esse, esse detalhe da cidade Ibla, a parte velha, baixa e a parte alta, que é uma graça aquela cidade, é uma coisa muito linda, muito, muito bonitinha. Então vale a pena, assim. Eu prefiro fazer uma noite em Ragusa que dormir em Siracusa, para falar a verdade. Porque Siracusa você pode fazer só de passagem, direto, e Tá. visitar a escala dos turcos. E Ragusa não, Ragusa você pode dormir 1 ou até 2 noites, tranquilo. Tá. Aí tem, acho que a última pergunta, se vale a pena dormir em Siaka por conta do Hotel Verdura. Eu acredito que é o Verdura Resort que ela está Sim, falando. chácara, sim. Chaka, desculpa, que Então, é. ali, na verdade, o verdura a gente vende para quem quer ficar muitos dias. Não vale a pena ir dormir no verdura, que é um Roccoforte, só uma noite ou 2, assim, porque é um hotel relativamente caro, ou então você não usa ele para fazer base, tá? Como a gente pode usar as outras cidades. Ou Você então, usa para normalmente. curtir o hotel, né? Para você ir Exato. para curtir três, quatro Quem, noites. sim, quem vai para o verdura, inclusive a gente vende muito bem para o mercado italiano até, porque quem vai para o verdura vai curtir as vilas. Eles têm umas vilas muito lindas dentro do complexo para curtir próprio o hotel, tá? Mas a gente oferece, inclusive, a gente tem contrato com eles. Ok. É, pessoal, acredito que acabaram as perguntas. Eu vou até aqui descompartilhar sua tela, tá, Edson?
voltando. Teve umas perguntas aqui que me mandaram em privado no chat, perguntando onde eu estou. Hoje eu estou aqui no escritório. Estou sozinho aqui na nossa base, que está todo mundo de home office. Hoje eu tive que vir para cá. Então, é por isso que eu estou sem o banner e tudo. Edson, agradeço imensamente você ter nos trazido essa apresentação. O Mateu pediu desculpa a todos, ele teve que sair hoje, vocês estão em horário comercial, né? Nós invertemos o Sim, horário. sim, Ele sim. teve um imprevisto que ele teve que sair da apresentação, tá? Então ele mandou um abraço a todos e agradeceu. Então fica aqui meu muito obrigado, tá, Edson, por tudo. Obrigado, obrigado vocês. Se precisarem mais uma região, a gente está à disposição. A Itália é grande, são mais de 20 regiões, mas a gente conhece muito bem todas elas. Eu, em particular, eu viajo muito na Itália para ver produto, inclusive. Então, a gente está à Opa, disposição se precisarem. deixa eu puxar aqui. É, Estão falando sobre a Ligúria já, perguntando. Vocês têm alguma sugestão, Ligúria, gente? Manda no chat aí que Ligúria. a gente já dá uma olhada aqui, quem Vocês sabe, pedem, pode pedir para o Fabiano, escolhem vocês a região. e a gente faz. E a É, gente faz. tá bom? E dizer a todos que muita gente perdeu ontem a nossa aula de coquetelaria, que a gente ficou batendo pau, onde a gente ensinou a fazer drinks à noite, Edson. Que delícia! E aí a gente ficou batendo papo depois, foi bem gostoso. Então, semana que vem vamos ter de novo essa aula aí. É, Então eu quero participar. eu vou te mandar. Manda, porque ontem eu estava ocupado com outros clientes, mas eu coloco na minha agenda, É sim. 6 da tarde daqui, tá? Ok. Que deve ser umas 10 daí, né? Salvo engano. 11 horas, sim. 11. Mas aí é bom, aí você bebe e dorme. Mas deixa eu perguntar uma coisa. A gente tem que comprar o material para fazer o coquetel? Então, a gente vai mandar todos os ingredientes e tudo certinho. Aí eu Ok, super, passo, até hoje, fim da super. tarde, eu já devo ter isso aí. A gente está mandando no meio marketing de todos, então vai Ok, vai estar aí. maravilha, então. Muito obrigado a todos. Edson, mais uma vez agradeço Obrigado, bastante Fabiano. aí. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Que Deus fique com vocês, muito seguro. A Itália está começando a voltar, a vida um pouco normal, quase. Se Deus quiser, em breve vocês podem já estar vendendo e o brasileiro vai estar chegando na Itália, mas já está começando a ficar bem seguro, tá?